Olá, pessoal! Você é daqueles que ama a ciência? A escola está cada vez mais investindo na feira de ciências, na investigação, na pesquisa científica. A nova onda da educação é levar a ser um aluno pesquisador. E para isso eu estou aqui para falar sobre um dos gêneros textuais que usamos muito na pesquisa científica, que é o relatório científico. Você já teve a curiosidade ou mesmo a necessidade de fazer um? Então aqui eu vou dar o passo a passo de uma forma simples, rápida e muito boa de se fazer um relatório. Mas qual é a necessidade de um relatório científico? Então a gente imagina uma situação hipotética na sala de aula em que você tem um trabalho de investigação. E aí, digamos que, vivendo aqui no semiárido, você percebeu que muitas pessoas coletam a água da chuva em cisternas e baldes. E aí você pensa, será que essa água da chuva, porque caiu do céu, ela está limpinha, própria para o consumo humano? Né? Será que existem alguns fatores que interferem nessa água e prejudicam, né, a saúde? E aí você monta todo um experimento, faz toda uma pesquisa em relação a isso. E esses dados que você tem, eles são muito importantes, são muito relevantes. E eles podem ajudar outras pessoas a entender melhor essa problemática e os resultados que você alcançou através de um relatório. Por isso, um relatório científico é tão importante e tão necessário de fazer. Então, sobre esse gênero, é preciso entender que é uma redação técnica, né? Vai ter uma estrutura, vai ter um padrão. Ele é um texto escrito em linguagem formal, então tem que respeitar as regras gramaticais, tem que ser claro e objetivo conforme pede a redação. E é claro que você vai usar também o vocabulário científico, né, próprio da área. É claro que antes de escrever você precisa atentar 3 etapas básicas, tá? Primeiro, tem que vir um planejamento de cada etapa da tua pesquisa. Depois, você vai anotar e registrar tudo. A cada momento de observação, você vai anotar os materiais que você está utilizando, o horário, né, o que está acontecendo, e depois vai analisar esses resultados, se tem a ver com o que você esperava ou não, e deixar tudo isso por escrito. E a terceira etapa, pessoal, é aprender a estrutura de um relatório, para que você possa colocar essas informações. E para começar, a forma mais fácil aí é de fazer essa capa com a identificação da instituição, o título do seu trabalho, a área, a disciplina, o nome dos autores e também o período, o ano e data em que está sendo realizado. Pessoal, e aí o índice, a gente só vai concluir o índice quando terminar todo o trabalho, porque a gente vai ver direitinho todos os tópicos, as páginas. Então a gente vai partir para a introdução. E muita gente não gosta de começar um texto, né? Mas aqui é tão simples e tão gostoso fazer um texto de introdução a um relato científico, porque você vai falar primeiro da problemática, né? O que é que te levou a fazer essa pesquisa? Vai encaixar os objetivos dessa tua pesquisa nesse teu pequeno texto e depois você vai falar um pouco sobre o que outros autores, outras pessoas, né, já falaram sobre isso, né, quais são os estudos que vêm sendo apresentados, de uma forma muito resumida, né, e aí você vai ter esse texto de introdução ao desenvolvimento. O desenvolvimento você pode dividi-lo em partes, como você está vendo aí na imagem, da parte experimental. Se você estiver relatando um experimento científico, e aí você vai colocar a descrição, a anotação de cada etapa desse teu experimento. Os materiais utilizados, um exemplo pode ser os reagentes, o modo de proceder, o esquema de montagem e depois você pode fazer um outro tópico falando sobre os resultados.
relatar desde a situação inicial do experimento, as alterações que foram ocorrendo e aí chegar aos resultados alcançados, descrevendo tudo isso de uma forma muito técnica, muito resumida, usando um vocabulário adequado. Pessoal, rapidinho chegamos à conclusão, não foi? Então, nessa etapa do teu trabalho, você vai fazer a explicação do que foi observado, comparando aí os dados que você chegou, os resultados, com os resultados que eram esperados, e vai fazer essa discussão. Também vai mencionar sobre os resultados de outros autores, de outras pesquisas que você tenha mencionado na introdução, amarrando aí teu texto, né, fazendo essa discussão sobre esses resultados. E aí, como foi simples fazer sua capa, sua folha de rosto, também vai ser simples fazer as próximas etapas, que são a bibliografia e os anexos. A bibliografia tem algumas recomendações, né, segundo a ABNT, tem um exemplo aí, você pode seguir o exemplo ou pedir uma ajudinha ao seu professor. Os anexos, o apêndice, você também pode pedir uma ajuda ao professor para saber o que é relevante ou não colocar, o que vai ajudar na interpretação da tua pesquisa, dos teus dados, tá certo? Muito obrigada, espero que tenha ajudado esse relatório. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.